Hoje nós estamos começando de verdade mais uma série de mensagens aqui do Brasília Ministry. Hoje nós começamos a série Orações Perigosas. Como assim, Renato? Como assim orações perigosas? Orações perigosas. Nós vamos falar hoje, nosso primeiro tema é Quero ser corajoso. Essa é uma das orações perigosas que você pode fazer na sua caminhada com Cristo. Quantos aqui acreditam no poder da oração? Comenta aí no chat. Eu acredito. Amém. Algumas pessoas aí acreditam no poder da oração. Mas agora eu gostaria de fazer uma segunda pergunta para você. Quantos de vocês oram diariamente? Tem uma vida mesmo de oração na presença do Senhor? Existe uma grande diferença entre acreditar em oração e em ter uma vida de oração com Deus. Muitos de nós acreditamos que temos todo o conhecimento sobre o poder da oração, mas mesmo assim nós nos sentimos intimidados no momento em que nós vamos erguer a Deus a nossa oração. Muitos de nós pensam até que a oração é um tipo de jogo, onde tem um ranking celestial e se você usar palavras difíceis, você ganha pontos. Se você colocar um versículo bíblico dentro da sua oração, blim, 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 você ganha mais ponto, porque você vai acumulando esses pontos na presença de Deus. Outros ainda acreditam que se uma pessoa falar amém ou der um aleluia no meio da oração, pronto, aí você ganha 400 mil pontos instantaneamente. E tudo isso vai gerando um medo, uma barreira entre você, Deus, e através da oração, entre esse seu relacionamento com Deus através da oração, porque nós acreditamos que a nossa oração é muito ruim, nós não sabemos orar direito, você acha que Deus fica até boring, ele fica entediado com as suas orações, porque você não sabe orar direito. E aí o que a gente acaba fazendo com as nossas orações? Nós começamos a orar orações seguras. Como que seria uma oração segura, Renato? A oração segura é aquela oração, Deus esteja conosco, Deus nos proteja, Deus abençoa a minha família, mas é simplesmente uma oração segura, ela não é uma oração profunda, aquela oração que você conta para Deus os seus problemas ou escuta de Deus algo importante para a sua vida ou para a sua geração. Eu gostaria que você entendesse o que é oração. Oração vem da raiz do termo latim oro, que significa dizer, falar, onde também se deriva o termo oral, que é dito, falado. Enfim, oração é uma conversa, uma conversação entre duas pessoas ou três pessoas. Nesse caso, a oração para Deus, ela é uma oração direta, uma conversa direta com o Pai. É como se fosse uma conversa com um amigo. Nós queremos colocar tantos métodos, tantas palavras legais, tantas palavras complicadas nas nossas orações, tantos versículos bíblicos. Eu não estou dizendo que você não deve orar versículos bíblicos. Você deve lembrar, sim, nos momentos certos, esses versículos para falar para o Senhor. Lembra, Senhor, o Senhor prometeu isso, o Senhor falou isso, a tua palavra diz isso. Mas a oração genuína com Deus é uma conversa entre dois amigos. Ele é o teu Pai. E além de ser o teu Pai, Ele é o teu amigo. E por que eu estou falando sobre orações perigosas? Eu estou dizendo sobre orações, nós vamos falar sobre orações perigosas porque seguir Jesus Cristo nunca foi... ninguém nunca disse que isso ia ser seguro, ninguém nunca disse que isso ia ser um mar de rosas, ninguém nunca disse que seguir Jesus seria seguir um trem da alegria onde você simplesmente tem felicidades, você só tem coisa boa acontecendo na sua vida. Seguir Jesus é muito radical. Seguir a Jesus é uma coisa que é muito radical, você precisa ter uma mente preparada para aquilo que te espera. Por que eu digo que seguir a Jesus Cristo é radical? Por que eu digo que servir a Deus é radical? Porque hoje nós vamos olhar para o livro de número 4 do livro de Atos, o capítulo 4 do livro de Atos. Lá nós vemos a história sobre Pedro
e João, a Bíblia nos diz que eles estavam pregando sobre Jesus, que Jesus tinha morrido numa cruz, mas que ao terceiro dia Jesus tinha sido ressuscitado da morte e que com esse ressurgir de Jesus ele tinha sido glorificado, que ele tinha um novo corpo, que ele tinha poderes e que ele tinha enviado o Espírito Santo para encher todo o povo de Cristo e todas aquelas pessoas que acreditassem nele. E quando Pedro e João estavam pregando isso, a Bíblia nos diz que havia um homem de 40 anos que era aleijado. Então, movidos pelo Espírito Santo de Deus, Pedro e João fazem uma oração por aquele homem. E inacreditavelmente, depois daquela oração de Pedro e João, aquele homem de 40 anos, nós não estamos falando aqui de uma criança, nós não estamos falando aqui de um adolescente, nós estamos falando de um homem de 40 anos de idade. A sua palavra importava, ele era respeitado, ele era um homem que tinha uma família. Esse homem miraculosamente foi curado através da oração de Pedro e João. E o que acontece depois dessa cura miraculosa? A Bíblia diz que os sacerdotes, o capitão da guarda, os chefes do templo ficaram muito bravos porque o povo ficou alvoroçado com a notícia que Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ido para o céu, estava operando milagres no meio do povo. Então, Pedro e João foram presos. No dia seguinte, eles dormiram aquela noite na prisão e no dia seguinte a Bíblia diz que eles são levados à presença das autoridades para serem julgados. E chegando lá na presença do chefe dos sacerdotes, do capitão da guarda, eles perguntam para Pedro e para João: com que autoridade vocês estão pregando essas palavras? No nome de quem que vocês estão fazendo essas curas que vocês estão fazendo? E é inacreditável que nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 4, verso 10. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, se você tivesse seu celular aí fácil, abrisse o aplicativo, ou se você estiver assistindo pelo Church Online, você pode só mudar aí a abinha do chat para a Bíblia e você vai conseguir acompanhar aí a leitura junto comigo. Diz assim em Atos capítulo 4, verso 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Eu fecho os meus olhos e eu consigo imaginar essa cena. Eu quase consigo ver com esses meus olhos que Deus me deu essa cena se passando na minha frente. Eu imagino a cara dos chefes dos sacerdotes quando eles ouviram isso. Eu imagino os mestres da lei olhando para Pedro e João nesse momento, quando eles dizem que vocês mataram Jesus e ao terceiro dia ele ressuscitou e é no nome dele que nós estamos operando esses milagres, é no nome dele que nós estamos falando as coisas que nós estamos falando. Atos capítulo 4, verso 13 continua dizendo: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo muito bonito sobre o que a Bíblia está dizendo. Os mestres da lei e os sacerdotes perceberam que aqueles homens eram homens comuns. Pedro e João eram pessoas comuns, como eu e você. Eles não tinham instruções, talvez eles não tivessem um canudo de formatura, eles não tiveram um diploma de formatura na BCIT, ou na Langara, ou na Mackenzie, ou no IASP. Talvez eles não tivessem tido a instrução que você tem, mas eles eram homens comuns, como eu e você. Mas o que mais me admira
é que eles reconheceram que eles haviam andado com Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Será que as pessoas que estão ao seu lado, será que as pessoas que estão aí caminhando com você reconhecem que você é uma pessoa que anda com Jesus Cristo? Será que você é reconhecido por ser um daqueles doidos que viram o mundo de cabeça para baixo, como os discípulos de Jesus eram reconhecidos no tempo deles? Porque se você é discípulo de Jesus, as suas atitudes e as suas ações precisam dizer que você anda com Jesus. É muito mais do que falar o texto, é viver o texto e o contexto. Se você quiser, você pode anotar essa frase aí para fazer o seu tweet mais tarde. É muito mais do que falar, é viver o Espírito Santo de Deus. É muito mais do que falar sobre oração, é viver uma vida de oração e conhecimento e conhecendo a verdade do Evangelho. Pedro e João foram reconhecidos por terem andado com Jesus pela forma que eles falavam, a forma como eles se portavam. Ei, qual é a forma que você tem falado ultimamente? Quais são as palavras que têm saído da sua boca nesses últimos dias? Como é que você tem se portado diante da sociedade que nós estamos vivendo? Eles ficaram espantados com a ousadia de Pedro e João. Eram apenas homens comuns. E aí, os grandes líderes e mestres se encontraram em um grande dilema. Porque, de um lado, eles tinham a lei e tudo aquilo que eles representavam. E do outro lado, eles tinham Pedro e João, que aos olhos deles precisavam ser parados o mais rápido possível, para que essa notícia não corresse para nenhum lugar e acabasse ali e todo mundo esquecesse esse negócio de Jesus e da cura desse homem. Só que uma coisa bem no meio entre eles, o desejo deles, e Pedro e João, estava um homem, um cara completamente curado. E eles não tinham como dizer que não havia acontecido um milagre. Eles não tinham como dizer que aquilo que eles estavam falando era mentira. Eles não tinham como desmentir Pedro e João ali, porque o homem tinha sido curado e ele estava ali presente. Então, qual que foi a saída que eles tiveram com Pedro e João? Foi a seguinte: nós não queremos que vocês preguem mais sobre esse Jesus. Se vocês pregarem sobre esse Jesus, nós vamos castigar vocês. Nós vamos punir vocês, vocês vão ser presos. E se vocês continuarem falando sobre Jesus, vocês vão ser mortos. Eles acharam que poderiam colocar Pedro e João dentro de uma caixa e deixarem eles lá sem que eles falassem sobre Jesus. Eles ameaçaram Pedro e João para que eles não falassem mais sobre o Evangelho de Cristo, sobre esse Evangelho que nos trouxe a paz. E o que aconteceu? O que aconteceu foi simples. Pedro e João fizeram algo que eu e você poderíamos fazer. Pedro e João, eles começam a orar. A Bíblia diz que eles oram. E o que eles oraram, Renato? O que eles oraram? A Bíblia diz claramente o que eles disseram, mas pense, o que você teria orado nessa circunstância? Qual seria a sua atitude? O que você pediria para Deus se você se encontrasse na mesma situação que Pedro e João estavam naquele dia? Eu sei o que eu pediria. E eu não tenho vergonha de te dizer que talvez eu pediria: Deus, me mantenha guardado na tua nuvem de glória para que esses homens maus não consigam me alcançar. Ou Deus, me proteja. Deus, me mantenha seguro. Você viu aí, eles estão me acusando, eu estava pregando o teu evangelho e agora eles querem me matar, querem me prender. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus.
E talvez você se esconderia na sua casa e nunca mais colocaria a sua cara para fora. Talvez você esteja fazendo isso exatamente agora, na sua quarentena. Você está trancado dentro da sua casa e você simplesmente está aí parado, esperando o dia que o Senhor vai voltar para te buscar. Essa foi a oração que Pedro e João fizeram? Não, eles não fizeram essa oração. Sinto muito em te informar. A oração deles foi, está escrito Atos capítulo 4, no verso 29. A oração deles foi essa: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O perigo de morte era iminente, o perigo de prisão era certo, eles já tinham sido ameaçados. E o que eles oram? Eles pedem segurança? Não, eles pedem, Deus, nos faça corajosos, nos faz, Senhor, mais corajosos para que nós possamos pregar o teu evangelho para todas as pessoas. Sabe por que eles fizeram essa oração? Eles fizeram essa oração porque eles tinham convicção naquilo que eles estavam pregando. Eles tinham uma fé inabalável na experiência que eles já estavam vivendo com Cristo. Eles sabiam a urgência espiritual de se pregar o evangelho a toda criatura. Aonde está a urgência de pregar o evangelho a toda criatura nesse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje? Onde que está a sua urgência de pregar o evangelho hoje? Pedro e João são grandes exemplos de como nós devemos manter a nossa fé cristã, de como nós devemos ser cristãos nos dias de hoje. Pelo contrário, na contramão de tudo que o exemplo da vida desses dois homens nos dá, nós vemos vários crentes hoje vivendo a sua identidade secreta como um 007 por onde quer que eles passam. Ninguém sabe que eles são crentes, porque eles falam como todos os outros falam. Porque eles fazem tudo aquilo que os outros fazem. Não existe nenhuma diferença entre o que nós estamos fazendo com o que eles estão fazendo. Nós queremos cada vez mais segurança, nós queremos cada vez mais ficar ali na média, não se sobressair da comunidade que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que toda vez que nós sobressaímos no lugar onde nós estamos vivendo, nós somos apontados, nós somos ridicularizados. E a pergunta que eu quero te fazer é: quão espantados as pessoas que estão ao seu redor ficam com a sua vida, com os exemplos que você dá, com a sua coragem, com a sua ousadia? Quão espantado o seu vizinho fica ao ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida? Quão espantados ficam as pessoas no seu trabalho vendo a sua coragem pregando o Evangelho de Cristo? De 1 a 10, qual que é a sua coragem hoje? O que define a sua coragem? O que revela a sua coragem? 1 é o agente secreto 007. Ninguém sabe que você é um crente, você está infiltrado ali no meio do mundo, sigilosamente, pregando o evangelho da forma mais discreta possível, porque já pensou se descobrem que você é crente? E o 10 é aquele 10 onde você usa uma camiseta escrito, talvez essa camiseta que eu estou usando aqui hoje, ó, que diz God's good. Você sai na rua vestindo uma camiseta dessa para que as pessoas vejam que você tem algo diferente. Ah, Renato, mas as pessoas só estão vendo algo diferente em mim porque eu estou usando uma camiseta? Uma atitude muda muita coisa. Talvez você esteja usando a camiseta e isso não represente nada para você. Mas se você é um número 10, essa camiseta tem muito valor para você. Quando você sai usando uma camiseta dessa no meio da rua. Hoje mesmo eu estava no mercado, uma pessoa passou por mim e falou... Na IKEA, graças a Deus a IKEA não foi no mercado, a IKEA estava aberta, uma pessoa passou por mim e falou que a minha camiseta era muito bonita. Eu não sei qual que era a vida dessa pessoa, eu não sei se ela tem um relacionamento com Deus,
mas eu tenho certeza que ela leu a mensagem na minha camiseta e ela foi tocada de alguma forma que a impulsionou a me dizer que a minha camiseta era bonita. Quem é você entre 0 e 10 na sua coragem, na sua ousadia em proclamar o Evangelho de Cristo? Você pode até falar, Renato, mas eu sou tímido. Como que eu posso ser ousado na minha fé? Eu quero te dizer que ser ousado na tua fé não tem nada a ver se você é tímido ou não é tímido, porque isso não faz parte da sua personalidade. Ser ousado espiritual, ser um corajoso no mundo espiritual tem a ver com o seu relacionamento diário com Deus. Você pode ser sim uma pessoa tímida, uma pessoa de poucas palavras, mas no mundo espiritual você pode ser um gigante na presença de Deus. A sua vida pode ter uma representação enorme da presença de Deus no local onde você está, mesmo que você não abra a sua boca. Olha só aqui que Atos capítulo 4, do verso 29 ao 31 diz: a oração de Pedro e João: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Segue dizendo: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quantas vezes você fez essa oração na sua vida? Tantas pessoas passando por tantas dificuldades, tantas pessoas precisando de uma palavra, e você continua calado. Olha a oração que Pedro e João fazem. Eles pedem a Deus para que Deus cure, realize sinais e maravilhas por meio deles, em nome do Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí a Bíblia continua dizendo aqui no próximo verso: depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois daquela oração, eles não ficaram discutindo como poderiam fazer para serem mais corajosos. Eles não ficaram discutindo qual seria a melhor estratégia, qual seria o melhor ad que eles poderiam colocar no Instagram, no Facebook. A Bíblia diz que eles oraram. Isso foi a primeira coisa. Segundo, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro, eles saíram corajosamente pregando o Evangelho de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você não está sendo cheio do Espírito Santo de Deus para ficar aí falando em línguas, gritando o tempo todo dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de muitas formas. Mas falar em línguas e simplesmente ficar falando em línguas não vai fazer com que o Evangelho de Cristo seja pregado a todas as criaturas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14:4, quem fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Você está se edificando quando você está falando em línguas. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está te capacitando para alguma coisa. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua vida, ele te capacita para alguma coisa, para um projeto, para um destino que Deus tem para a sua vida. Como isso, Renato? Eu tenho certeza que Noé não tinha nenhum diploma de engenheiro, ele nunca tinha construído uma arca do tamanho que ele construiu, mas o Espírito Santo de Deus, Deus o capacitou para construir aquela obra. Talvez o Espírito Santo tenha se derramado sobre a sua vida para que você fale de Deus para um amigo seu, mas eu não lembro nenhuma palavra, eu não sei o que dizer. Talvez você já tenha tido essa experiência, você estava numa conversa e de repente o assunto ficou sério e do nada veio uma palavra na sua mente que você já tinha ouvido, que você já tinha lido nos evangelhos, e você disse aquela palavra para o seu amigo e ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus na sua vida, que te capacitou para fazer essa obra de compartilhar o Evangelho de Cristo. Não sou eu que estou falando isso, a Bíblia está dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso aqui essa noite.
Pedro e João não foram cheios do Espírito Santo para ficar falando em línguas dentro do quarto deles. Eles foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia. E se você crê, essa noite você vai ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença na sua vida, para fazer a diferença na vida da sua família, para fazer a diferença no lugar onde você trabalha, para fazer a diferença na escola que você estuda. Talvez hoje seja o dia que você vai ter uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que você ora pedindo coragem a Deus, ele se materializa na sua presença, na sua frente. Toda vez que você ora pedindo coragem, você vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. A Bíblia diz que eles foram capacitados pelo Espírito Santo e continuaram pregando, os milagres continuaram acontecendo, pessoas começaram a ser salvas mais do que nunca. E o que aconteceu? Os altos sacerdotes, os líderes religiosos ficaram mais furiosos ainda com eles. E eles precisavam dar uma resposta para aquilo que estava acontecendo. Roma inteira estava sendo colocada de cabeça para baixo por causa do Evangelho de Cristo que estava sendo pregado. E então Atos capítulo 5, 18 ao 20 diz: Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Que coisa maravilhosa nós vemos nesse versículo. Toda vez que você pede a Deus ousadia, você precisa estar preparado para ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Como assim? Existem 3 atributos da ousadia que você precisa saber essa noite. Se você estiver disposto a fazer realmente essa oração, você precisa saber de 3 coisas. Primeira, a ousadia sempre desencadeia uma oposição no mundo espiritual. Sua vida estava uma maravilha. Você começa a orar a Deus e pedir por ousadia, por coragem. Olha o que aconteceu com a vida de Pedro e João. Eles estavam orando por coragem, pedindo a Deus coragem. E eles já haviam sido presos 2 vezes na mesma semana. Esse foi o resultado do que eles pediram. E aí, no meio de tudo isso, você pode até se perguntar, mas aonde estava Deus? Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Como Deus deixou que eles façam, que eles foram como que Deus deixou que eles fossem presos mais uma vez? A ousadia, ela sempre, ou quase sempre, vai desencadear em uma perseguição espiritual. Talvez você comece a orar por ousadia essa noite. Eu gostaria que você esteja preparado para isso. Porque as pessoas vão começar a rir de você, vão começar a questionar a sua fé, vão criticar você, vão falar mal de você pelas suas costas. Você vai virar motivo de piada. Ah, lá vai o crentinho. Sabe por quê? Porque toda vez que você decide viver com Jesus, os seus vizinhos talvez não vão deixar que os filhos deles brinquem com os seus filhos. Toda vez que você deseja no seu coração ter coragem e vire uma testemunha viva do Evangelho de Cristo dentro da escola, dentro da sua área de trabalho, dentro da universidade, aonde quer que você esteja, você não vai ser mais a pessoa popular que todos olhavam e admiravam. Toda vez que você ora a Deus pedindo ousadia e começa a pedir que Deus entre dentro da sua vida e você começa a defender o Evangelho de Cristo, você começa a defender os princípios bíblicos, você começa a ser enquadrado como aquele crente careta. A sociedade vai te ver como machista, a sociedade vai te ver como homofóbico, vão te rotular de tudo que é nome porque eles não conseguem entender aquilo que existe em você. Ei, se prepare, se você pedir ousadia essa noite, você possivelmente vai começar a experimentar oposição no mundo espiritual. Isso é normal.
Se você não está pronto para enfrentar uma oposição no mundo espiritual, talvez você não esteja pronto para abraçar o Evangelho de Cristo. Se você não está pronto para ser confrontado, talvez você não esteja pronto para ser usado por Deus. Número 2. A ousadia, a coragem, quando você pede isso a Deus, isso libera no mundo espiritual milagres de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz em Atos 5,19, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Olha que sensacional! A forma que o texto relata isso é como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Apareceu um anjo do céu. O anjo foi lá. O anjo abriu a porta da prisão. Mas não foi só isso. Eles não saíram de lá andando da prisão. A palavra de Deus diz que eles foram levados para fora. O anjo levou ele. Eu gostaria de imaginar como foi essa cena, mas na minha cabeça tão limitada eu não consigo nem conceber como isso aconteceu. De tão miraculoso que isso seria. Mas eles não se mostram muito impactados com o fato do anjo ter aparecido, com o fato da cadeia ter aberto, do fato deles terem sido levados para fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando você anda em obediência com Deus, quando você pede para Ele coragem, quando você pede para Ele ousadia, os milagres viram uma coisa normal na sua vida. Você vive uma vida normalmente sobrenatural com Deus. É uma vida sobrenatural, normal, com Deus. Porque esse é o resultado na sua vida quando você decide andar com Deus realmente. Você quer ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida? Você quer ver sinais e maravilhas acontecendo ao seu redor? Talvez você precise pedir coragem a Ele de viver um evangelho genuíno e sair dessa sua zona de conforto. Número 3. Ousadia sempre requer fé. A Bíblia diz, em Atos capítulo 5, 20 e 21, dirigiram-se ao templo e relataram ao povo a mensagem dessa vida. Qual que é a mensagem dessa vida? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que o Espírito Santo veio nos capacitar. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Você tem certeza que você faria isso? Quando você pede ousadia a Deus, você precisa estar preparado para exercer a sua fé. Eles sabiam qual que seria a pena se eles fossem pegos fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Eles já tinham sido ameaçados e mesmo assim eles saíram, foram ao pátio do templo e começaram a ensinar. Eles foram fazer a mesma coisa que os levaram preso 2 vezes naquela mesma semana. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida quando você começar a viver em ousadia no Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de te perguntar o que aconteceu com Pedro e João quando eles decidiram viver pela fé. O que aconteceu com eles quando eles oraram a Deus pedindo ousadia? Talvez posso pintar aqui um quadro para você. Eles viveram felizes para sempre. Todos os problemas da vida deles foram resolvidos. Pedro e João abriram a JP Consultorias, ganharam muito dinheiro fazendo consultoria de como ser um bom pregador, de como ser um bom pastor, de como ser um bom missionário. Depois, quando estavam quase velhos ainda, eles decidiram aposentar cedo, venderam a consultoria deles, ganharam muito dinheiro, compraram uma casa muito grande na Rocky Mountains, onde eles passam todas as férias, junto com os netos deles, junto com a família deles. Final feliz, não é? Mas não é isso que a Bíblia diz.
Os historiadores contemporâneos, eles dizem que Pedro foi crucificado. Mas no momento da sua crucificação, ele julgou que ele não era digno de morrer crucificado assim como foi Jesus. Então o que ele fez? Ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Esse foi o final de Pedro. Qual que foi o final de João? A Bíblia diz que João também foi preso. E como sentença de morte, ele recebeu ser frito. Imagina, ser frito, deep fried. A Bíblia diz que a história diz que naquela época eles pegavam um caldeirão e colocavam óleo fervente lá dentro e ficavam fervendo aquele óleo, e eles pegavam as pessoas que eram condenadas e mergulhavam elas naquele óleo fervente. E foi exatamente o que aconteceu com João. Só que João não morreu frito. Ele não se fritou ali, ele não morreu frito como os líderes religiosos queriam. A palavra de Deus diz que ele sobreviveu àquele óleo fervente. Então, como resposta à sua sentença, ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, e lá ele ficou. E lá ele teve muitas outras experiências com Deus. A ousadia, ela sempre vai gerar uma oposição no mundo espiritual. E o engraçado é que se você não está passando por nenhuma oposição espiritual nesse momento, se você não está passando por nenhum problema, e se a sua vida está uma beleza, você não tem do que reclamar, eu acho que você precisa rever o teu grau de intimidade com Cristo. Porque se você estiver tendo uma vida de orações perigosas e vivendo o Evangelho de Cristo raiz, como ele foi desenhado para ser, a sua vida não deveria estar assim. A Bíblia diz, no mundo vocês terão aflições. Você não veio aqui passar férias. Você não veio aqui simplesmente estar num resort esperando que o tempo passe para que você vá para a glória. Você tem uma função para fazer. Você precisa rever o teu relacionamento com Deus. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Suas orações são orações seguras ou a sua oração é uma oração perigosa? Como que é uma oração segura, Renato? Uma oração segura é uma oração como a conversa que você tem com o teu vizinho no elevador. Você realmente não conhece ele, você não quer saber nada da vida dele, ele também não quer saber nada da sua vida. Então, quando você se encontra com o teu vizinho dentro do elevador, no máximo você diz bom dia, ou você diz, nossa, como o dia está bonito hoje. Mas isso não gera nenhum relacionamento entre vocês dois, isso não gera nenhuma intimidade entre vocês dois. Como que é o teu relacionamento com Deus? É uma oração dessas? É uma conversa dessas sem profundidade? O problema de ter um relacionamento com Deus superficial é que talvez lá no último dia o Senhor olhe para você e diga, aparte-se de mim porque eu não te conheço. E aí você vai falar, Deus, mas eu orei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome. É muito fácil cantar no nome de Jesus, é muito fácil pregar no nome de Jesus, é muito fácil viver como se fosse Jesus. Mas Jesus vai dizer, afaste-se de mim porque eu não te conheço. Sabe como que você conhece a Deus? Sabe como que você conhece Jesus? Tendo intimidade com Ele. E sabe como você tem intimidade com Ele? É através da oração. Você sabia que você tem um portal dentro da sua casa? A Bíblia diz que quando você for orar a Deus, que você entre no seu quarto, porque o Deus que ouve no secreto vai estar te esperando ali. Quer ter intimidade com Deus? Fecha a porta do teu quarto e entra na presença de Deus. Quer viver uma vida perigosamente, mas ao mesmo tempo digna de ser vivida? Viva
em um constante relacionamento com Deus. Peça a Ele hoje ousadia e você não vai se arrepender do resultado. O que Jesus fez por você não é simplesmente para que você guarde para você. Você precisa entender que as experiências que Deus te dá nessa vida é para transformar outras vidas. Deus transforma você para que o seu testemunho transforme outras vidas. Você é a inspiração para muitos outros milagres que vão acontecer na vida de outras pessoas que talvez você nem conheça através do seu testemunho. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia de acreditar que Deus ainda responde orações, ousadia de acreditar que nós podemos amar o suficiente outras pessoas para convidá-las para vir à igreja, para ouvir sobre o Evangelho de Cristo, ousadia para acreditar que milagres ainda acontecem, ousadia para compartilhar a nossa fé com os perdidos, ousadia para dizer aquilo que nós acreditamos, mesmo que isso seja completamente distorcido para as outras pessoas. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para dizer o evangelho puro e verdadeiro. Nós somos mensageiros de um reino de justiça. Você vai ser perseguido. Você vai ser... Muitas pessoas vão te perseguir, muitas pessoas vão deixar de andar com você, você vai perder muitos amigos. Mas eu quero te dizer, se você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida quando você começar a viver uma vida ousada no Espírito Santo de Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida quando você começar a viver em ousadia, em coragem, na presença de Deus. Talvez você é essa pessoa essa noite que deseja ser um pregador destemido do Evangelho. Talvez você é essa pessoa hoje que precisa ter um encontro real com Deus para sair fazendo aquilo que Ele te comissionou. Talvez você sinta que tem um chamado de Deus na sua vida, mas você não consegue colocar ele em prática. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para vir sobre a sua vida essa noite e te capacitar para toda boa obra. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Deus, eu estou aqui, Senhor, humildemente diante da tua presença, sabendo, Senhor, do poder que a oração tem. Deus, tantos crentes, Pai, que estão sofrendo, porque eles não conseguem cumprir o chamado deles. Pai, tantos pregadores, Senhor, que foram acusados, que foram, Senhor, vilipendiados por causa do Teu Evangelho e acabaram deixando, Senhor, o Seu chamado. Tantas pessoas, Senhor, que levaram as portas fechadas no seu rosto, Senhor, porque eles não conseguiram cumprir o chamado que eles tinham. Deus, tantas pessoas aí na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer. A Bíblia diz que a terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Deus, nós somos seus filhos e nós queremos agir ousadamente na tua palavra. Nós queremos sair, Senhor, e pregar corajosamente o teu evangelho, Senhor, independente do que a cultura diz, independente do que o povo diz, do que a modinha diz, do que o governo diz, nós queremos pregar o teu evangelho ousadamente. Nós queremos ver os teus milagres, as tuas maravilhas. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que creem, nós cremos, Deus. Deus, nós estamos dispostos a passar por adversidades, por perseguição, mas Deus, não passe de nós o trabalho do teu evangelho. Deus, nós queremos aprender a viver, Senhor, com a nossa vida guiada pela fé em Cristo. Deus, nós queremos, Senhor, conhecer-te a Ti, Deus. Nós queremos Te conhecer profundamente, nós queremos ter um relacionamento contigo íntimo e sincero. Deus, nos ensina o poder da oração. Deus, nos ensina o poder, Senhor, de entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falarmos contigo.
Senhor, nos ensina o valor da Tua voz, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Pai, eu sei que nós não podemos ser transformados pelas nossas palavras, mas eu creio que o Senhor pode transformar as nossas vidas quando o Senhor fala conosco. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a ouvir o Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajude a valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá. Deus, se possível for, Pai, usa as nossas vidas. Nós queremos ser iguais a Ti. Nós queremos ser como o Senhor foi. Sinto o Espírito Santo tocando vidas essa noite. O Espírito Santo está tocando pessoas nesse exato momento. Você está experimentando o toque do Espírito Santo nesse momento. Só que o Espírito Santo ele te enche nesse momento para te capacitar para a obra. Você não foi chamado para ser um telespectador. Você não foi chamado para assistir um culto. Você foi chamado para prestar o seu culto. Você foi chamado para ser um mensageiro de Cristo nessa geração. Qual é o legado que você está deixando para gerações futuras? Qual é a mensagem que vão te lembrar? Qual que foi a mensagem que você pregou que você vai ser lembrado? Deus tem um propósito para a sua vida. Chegou a hora de você sair da sua área de conforto. Chegou a hora de você sair da sua área de conforto e começar a viver o Evangelho de Cristo. Deus ainda é o mesmo. E Ele ainda usa o servo dele. Deus ainda pode usar você. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo possa plantar essa semente dentro do seu coração e que a partir de hoje você possa ser transformado de dentro para fora para poder transformar outras vidas. Talvez você esteja assistindo esse culto essa noite e você esteja com vontade de entregar a sua vida a Cristo. Talvez você quer viver essa verdade do Evangelho que nós estamos pregando aqui essa noite. Gostaria de saber que a graça de Deus ainda ela está disponível para você. Se você gostaria de aceitar Jesus essa noite, eu gostaria que você clicasse no botão que está aparecendo aqui no chat na tela. Através disso, você vai ser convidado a colocar os seus dados, o teu telefone, e alguém vai te ligar e te instruir nos próximos passos que você precisa tomar. E se você está fazendo essa decisão, gostaria que você fizesse essa oração junto comigo essa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque através do sacrifício do sangue de Jesus, hoje eu tenho acesso para entrar diante de Ti e reconhecer, Senhor, que eu sou um pecador, para reconhecer que eu tenho andado fora do Teu caminho, reconhecer, Senhor, que eu virei as minhas costas para o Evangelho de Cristo por muitos momentos, mas hoje eu estou aqui de volta, Pai. Me aceita como Teu filho, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, envia o Teu Espírito Santo para morar dentro do meu coração e faça uma transformação na minha vida para que os outros vejam que eu sou um discípulo de Jesus e que realmente existe uma mudança, algo diferente na minha vida. Eu oro isso no nome de Jesus. Amém. Amém.